Quero saudar aí os colegas que estão chegando, né? Só aguardar aqui o nosso colega Francisco. Deixa eu ver, já se encontra presente. Vamos convidar Francisco para a nossa. Boa noite, Francisco. Tudo bem? Boa noite, Sandro. Tudo ótimo, e você? Uma honra muito grande tê-lo aqui em mais essa edição do MP Acadêmico Live. O MP Acadêmico que tem essa função de aproximar o nosso querido Ministério Público do Estado de Sergipe dos estudantes de Direito do Estado e nessa versão live, né, todos os operadores e eu diria até da sociedade como um todo. Então nós temos buscado trazer aqui temas que sejam relevantes, que sejam importantes e que tenham afinidade com nossa missão institucional do Ministério Público. Eu saúdo você, agradeço por ter aceitado o convite, né? E parabenizo e saúdo também todos os presentes. Eu estou vendo que está dando um pouquinho aí de problema na sua transmissão, tá tudo ok aí? Não, para mim tá ok. Tô te ouvindo bem, tá tudo tranquilo. Pronto, o seu vídeo está distorcendo um pouquinho no feedback. Né? Mas, enfim, vamos lá. Às vezes coisa de internet. A gente sempre tem essas coisas, né? Não depende da gente. Vamos Isso. lá, então. Eu quero, né, antes de adentrar ao ponto fundamental aí, agradecer a todos os parceiros que ajudam na divulgação do Ministério Público Acadêmico, principalmente as faculdades e universidades do nosso estado, né? E nós temos aí alunos de todas as faculdades e de todo Sergipe, e até fora de Sergipe já estão nos acompanhando. Começando o nosso debate, que é muito interessante, né? Eu estava estudando sobre o tema e eu vejo que a história de defesa, né, de direitos do movimento LGBT, ela é bem recente. Nesse sentido, eu estava vendo que um ponto fulcral inicial foi em 1969, né, com aquela rebelião lá de Stonewall, né, que completa 51 anos. Eu sei bem a data porque a rebelião foi em junho. Eu nasci em agosto, né? Então não tem como não saber que são 51 anos. Mas antes da gente adentrar nesses temas que você tem, em nome do Ministério Público, representado tão bem aí, defendido os direitos nesse aspecto específico, né, é importante que a gente esclareça sempre conceitos, né? Então começa-se a discussão. Eu acho que é importante a gente esclarecer conceitos. O que é LGBT, né, e a sigla hoje ela é maior do que isso, inclusive, né? A gente chama de orientação, de opção sexual, essas questões todas. Então você está com a palavra, meu amigo. Certo. Bom, primeiro, boa noite, né? Eu já entrei falando sobre a qualidade do vídeo, não cumprimentei o pessoal e o pessoal que está aí falando, né? Os colegas que me antecederam, muito feliz. Cláudia, Daniela, Rafael, são amigos muito queridos e é uma honra para mim, né? Estar nesse espaço, nesse lugar que já foi ocupado por colegas que eu admiro tanto, na verdade. Então, saudando a todos. É muito importante, né, já entrando no que você falou, esse esclarecimento em relação à nomenclatura. Né? A gente já começa estabelecendo aí que não existe uma escolha. Né? E quem me conhece, às vezes, me acha até um pouco radical quando eu falo essas coisas, né? Que eu sempre tento corrigir, mas não para depreciar, mas para orientar, né? E até para que um colega, eventualmente, que venha receber na sua promotoria, né, uma pessoa LGBT, saiba como se comportar de uma forma que não vá causar naquela pessoa um desconforto. Né? Então, a gente não fala em opção porque não existe um dia em que a pessoa para escolher qual será a sua orientação sexual. Né? E quando você fala também em opção, você joga para quem fez a opção. Só me permita, Francisco, só me permita uma interrupção.
tá falhando muito sua imagem. Você está no Wi-Fi? Tô no Wi-Fi. Você tem como passar para dados? Por incrível que pareça, fica melhor. E aí, mudou alguma coisa? Melhorou 100%, tá vendo? É meu caso aqui. A gente paga uma fortuna, né, para pegar essas Aham. redes de Wi-Fi caríssimas e no Sim, sim. final é dados que vai resolver o problema. Me Uhum. desculpe, meu amigo, continue com Não, sua bela imagina, então. introdução. Então, é isso. A gente não usa o termo opção justamente por isso, porque não tem um momento de escolha, né? Isso é algo inato. E você não joga para aquela pessoa a culpa, o estigma, né? E tudo que vem junto com a realidade da população LGBT hoje no país. Né? E não só no país, no mundo, né? Até porque pelo menos 70 países criminalizam o comportamento homossexual, né? Então, e aí com países que só têm a punição prevista em lei e de países que chegam a executar pessoas, né, por essa condição. Então, diga, você ia falar alguma coisa? Não, então, só queria que você exemplificasse aí, se pudesse, um país desse que executa a pessoa, né? Países do Oriente Médio, né? E isso é muito fácil de encontrar na internet, vídeos no YouTube mesmo, de pessoas sendo jogadas de alto de prédios, né? E a população lá embaixo vibrando, aguardando por essas execuções. Né? Então, Barbáries que acontece nessa barbárie que época, né? acontece. Inclusive. Exatamente. Né? Então, assim, tá aí para quem quiser pesquisar, lamentavelmente, é muito fácil encontrar esse tipo de material na internet. Pois não. Né? Então a gente tem, existem avanços, como você falou, é uma luta um tanto quanto recente, né? Se a gente for trazer o evento de Stonewall. No Brasil é um pouco mais tardio por conta da ditadura, né? O movimento gay no Brasil foi começar a se estruturar no final da década de 70. Então está chegando aos 40 anos dessa luta um pouco mais organizada. Então ainda tem um caminho muito longo, óbvio. Temos avanços que devem ser comemorados, mas ainda tem muito para se percorrer. Esse tema é tão interessante, né, que eu não estou nem esperando você concluir as coisas para falar, né? Eu li Uhum. uma coisa há pouco, né, antes da live aqui, estudando material até que foi publicado aí no Ministério Público e teve uma coisa que eu achei interessante do ponto de vista de ser absurda, né? Até a década de 90 era considerado um problema de saúde mental Uhum. essa orientação sexual, é isso mesmo? Exatamente. E aí entra uma outra dica em relação a nomes, né? Porque antigamente se falava homossexualismo, justamente porque o comportamento homossexual estava lá no CID, né? No Código Internacional de Doenças, na parte de distúrbios mentais. Então, a partir de 90, que saiu esse homossexualismo do CID, passou-se a falar homossexualidade, porque o sufixo ismo está relacionado à patologia. Então Certo, entendi. a gente fala em orientação e não em opção, e a gente vai falar homossexualidade e não homossexualismo, porque não é uma doença. E assim, o transexualismo foi sair da relação de distúrbios mentais agora em 2019. Né? Não saiu ainda do CID, né? Ele foi deslocado de sessão, saiu lá da parte de distúrbio mental, mas é isso, até ano passado, uma pessoa transexual era considerada como doente mental. Você vê que absurdos como estes, né, eles não são nem observados, né, porque a gente acaba nem percebendo que existe uma coisa dessa. Tanto que eu estou me surpreendendo com essas informações hoje e sou sincero nisso. Você estava falando sobre conceitos, né? Então Sim, é sim. interessante que a gente entenda bem, né, como é a evolução e o significado da sigla, né, que Uhum. designa todas essas orientações, né? LGBT, que agora tem mais duas letras e um sinalzinho de mais, né? E o que Isso. significa isso? Então, vamos lá. Só para fazer um históricozinho até como a gente chegou, porque o Pois não. movimento começou em relação aos homens gays, né? Acho que
trabalhando aí esses conceitos de machismo, né, e da luta das mulheres, dentro do próprio movimento gay, do movimento LGBT, a luta começou pelos homens, né? E se você olhar hoje, os homens gays, eles vão ter uma condição um pouco menos difícil do que as mulheres lésbicas, as pessoas bissexuais e as pessoas trans, então nem se fala, né? Então era o movimento gay, depois passou a se falar em GLS, né? E aí chegou-se no LGBT, né? Para a ONU LGBTI. Então, o L de lésbicas, né? Mulheres que dirigem o seu desejo, o seu afeto para outras mulheres. O G dos homens gays. B dos bissexuais. Do T dos transexuais. E aí a gente vai incluir também travestis, né? Porque aí existe, principalmente no Brasil, existe essa diferenciação entre mulheres transexuais e mulheres travestis, né? O I dos intersexuais, né? Que não tem relação nem com orientação sexual, nem com identidade de gênero. É algo mais fisiológico, né? Como se falava antigamente, hermafroditas, então pessoas que vêm a nascer com genitália ambígua, ou até que a genitália não apresente ambiguidade, mas outro órgão interno, algum funcionamento diferenciado. Então, esses são os intersexuais, que podem vir também a serem ou gays, ou lésbicas, ou transexuais, né? Então, certo. E aí, se você for pensar, já tem o Q, o A, o mais, mas aí a gente fica no mais, que o mais é justamente para englobar as outras como é que eu posso dizer? As outras orientações e as outras identidades, né? Que aí é um outro conceito que é importante deixar bem claro, de orientação sexual, que está relacionado a para quem o desejo da pessoa é dirigido, para quem a afetividade daquela pessoa é dirigida, e a identidade de gênero, que é como aquela pessoa se reconhece, partindo do pressuposto que gênero é uma construção social, né? Então, a pessoa, ao nascer, lhe é atribuído um gênero, né? Então, nasce uma pessoa do sexo biológico masculino, vai se dizer que é um menino, e a partir daquilo vai se dizer que ele vai usar azul, que ele vai brincar de carrinho, que quando for um homem adulto vai usar uma gravata. São coisas que não dependem do seu sexo biológico. São coisas socialmente construídas. A ideia do que é ser homem e do que é ser mulher é uma construção social. Certo. E aí, fazendo essa diferenciação de orientação sexual e identidade de gênero, também é importante a gente compreender que uma mulher trans, por exemplo, uma pessoa que nasceu com sexo biológico masculino, mas se reconhecia como do gênero feminino e transicionou para o gênero feminino, ela pode ser uma mulher trans lésbica, que vai se relacionar com mulheres. Não é porque nasceu biologicamente um homem e transicionou para o sexo feminino que vai se relacionar com o homem. Pode querer se relacionar também com a mulher. Então, são coisas que não se confundem. Certo. São duas variáveis diversas. Isso. Ok. Francisco, antes de fazer o próximo questionamento, eu não posso deixar de registrar aí a presença do nosso procurador-geral, doutor Eduardo Dávila, nos abrilhantando aí com a presença, do diretor da escola, o doutor Eduardo Matos, né, da nossa secretária-geral, Helena, que é uma participante frequente dessa live, minha querida amiga Helena. Nossa. E em nome do... nossa, né? Em nome dos quais eu saúdo aí todos os colegas presentes, que eu não vou nominar aqui, porque senão, né, vai acabar aí com a live de Francisco. Certo? Aí eu quero só pegar um gancho, o doutor Augusto está aí também, nosso querido amigo e colega promotor, e fez uma pergunta aí que eu vou pegar um gancho, sobre a questão das piadas homofóbicas, né? E aí o gancho que eu pego, né, é como é que está a questão do machismo, né? Exatamente nesse tema, né? E como é que está esse preconceito em relação a isso? Assim, machismo tem tudo a ver com esse comportamento, porque parte do pressuposto de que o feminino seria algo inferior, e associando, né, o comportamento homossexual a características femininas, coloca também em grau de inferioridade. Então, a gente tem... são comportamentos
que infelizmente estão em todos os estratos sociais. Então não depende, né? Não é a pessoa mais esclarecida, a pessoa menos esclarecida. Como o racismo é estrutural, né? Então, desde de pequeno, o xingamento que o menino vai aprender está voltado para essa questão. Né? Não vou falar xingamentos aqui, mas sim, todo mundo tem na ideia, né? Quando quer se ofender, quando passa uma raiva, quer xingar um outro homem, vai falar o quê? Né? Vai falar algo que está relacionado à orientação sexual diversa da normal, né? Da padronizada. Então, não tem como dissociar isso do machismo. Né? Eu nunca chego a dizer que todo LGBT-fóbico é alguém que seria enrustido, né? Porque algumas pessoas falam isso. Pode ser que tenha, sim, mas é muita desinformação. E por isso que eu acho muito importante ter esse tipo de conversa, porque a gente esclarecer, a gente dissipa muita coisa, né? A Sem dúvida, fobia Juan. se afasta, você precisa naturalizar. Precisa se entender que o ser humano é diverso, né? As pessoas não vão ser necessariamente iguais, e isso é normal, está tudo bem. A gente precisa aprender a lidar com noção de respeito, que o que as pessoas são, como elas se relacionam, não vão afetar elas nas suas relações, né? Uma pessoa LGBT é consumidora, é contribuinte, é cidadã, e isso não muda em nada. Pois é, né? E eu pego aqui, por exemplo, essa questão da pressão social, né? Por ser fora do, como você coloca, o normal. Uhum. E eu dou um exemplo bem simplório, né? Para mostrar como a pressão é grande. Eu, por exemplo, eu não gosto de álcool. Nunca gostei. E na nossa sociedade, eu sempre fui pressionado desde adolescente inclusive, porque era politicamente incorreto, a consumir isso. E era ofendido porque não consumia esse tipo de coisa. Né? E assim, analisando historicamente, a gente percebe que o nível de pressão social é imensa, né? Tão grande que muita gente que nunca tomaria álcool, por exemplo, voluntariamente, passou a gostar da bebida e assimilou, porque houve uma pressão inicial social e a pessoa acabou cedendo ao grupo, que é um padrão de comportamento grupal. Então, eu imagino, né, as consequências da pressão social, né, na adoção de uma opção que, inclusive, vai contra esse padrão machista da nossa sociedade. Então, lhe pergunto, você tem dados, por exemplo, estatísticos do que essa pressão tem feito em termos de suicídio, linchamentos, levar para o lado da prostituição, né? Fazer com que a pessoa seja expulsa da sua família base, etc. Isso, então, você falando sobre essa pressão, eu acabo me lembrando muito da minha própria experiência, né? Não é segredo para ninguém que eu sou LGBT, né? E aí, até minha mãe tá vendo, eu vi na hora que ela entrou. Então eu vou até falar. Saudar sua mãe aí, viu? Né? Boa noite, seja bem-vinda. Existia desde sempre aquela coisa, né? Eu ia... chegava nas festas, né? Já existia se assumia aquela premissa de que eu iria pegar geral, né? E que eu ia casar e que ela ia ter os filhos dela, ou os netos dela, aliás, né? Toda aquela construção. Aí, Sueli, acabou de falar, obrigada, te amo, mãe. Então, existe essa pressão social. Então, assim, eu tive, obviamente, muita sorte, depois de toda uma história de vários percalços aí, ser muito bem aceito pela minha família. Mas não é o que acontece com todo mundo. Então, muitos adolescentes se descobrem LGBT, né, são colocados para fora de casa, né, sofrem muito na escola. Então, isso vai redundar em depressão, isso vai redundar em suicídio, né? Então, até uma coisa que eu tentei trabalhar muito com Lilian no ano passado, em setembro. Pois não. A gente falando do mês lá de combate ao suicídio, né? Não tem como a gente trabalhar combate a suicídio em adolescentes, né? Que é a segunda causa de mortes de adolescentes do país, se você não tratar isso. Porque muitos desses adolescentes vão se suicidar por não aceitação, por culpa, né, por medo de frustrar aquela expectativa da família. Né? E aí, o Brasil é o país em que mais se matam LGBT no mundo.
E dentro dessa estatística de morte não se consideram só os homicídios, mas também essa taxa alta de suicídio. Né? Porque a LGBTfobia afasta da família, afasta de casa, afasta do mercado de trabalho. Né? E aí, colocando para as pessoas trans, joga praticamente 90% da população trans compulsoriamente na prostituição. Então, a gente tem aí um quadro que é muito, muito grave e que eu tento conversar muito, né? Eu aproveito o meu lugar para debater, para estar falando sempre com os meus amigos. O pessoal fala, mas hoje as coisas não estão bem assim, não é mais tão perigoso, não é mais tão violento. Mas é sim, gente. A gente tem uma visão muito fragmentada do negócio, a gente vê muito o nosso mundinho, mas a gente não tá vendo de uma forma ampla, né, a realidade do país, o que está acontecendo, o que ainda acontece no Brasil, né, de praticamente um genocídio. E esse é o problema geral, né? Isso. Está faltando na nossa sociedade essa empatia, né? Essa alteridade. Se colocar no lugar do outro, respeitar o próximo, né? Nas suas opções, quaisquer que sejam, e entender que existem, na verdade, dimensões de racismo escancarado na nossa sociedade e ele tem que ser reconhecido para ser combatido. O racismo, por questão, né, desse tema que a gente está tratando, o racismo pela cor da pele, o racismo pela sua posição social. Né? Por exemplo, eu estudei a vida toda em escola pública. Quantas vezes alguém disse, olha, menino, você não vai ser nada. O que você está fazendo aqui, né? Então, eu vi várias vezes isso. Aqui não é para você. E vi isso, inclusive, na área jurídica. Né? Passei em 2 concursos de juiz, etc. E estava até conversando com o Eduardo Matos outro dia, me lembrando também disso. Primeiro concurso de juiz, eu fui lá para fazer a prova oral, eu tive que alugar um terno, porque eu não tinha terno nem nada, e o terno ficou maior do que eu, né? E eu me senti tratado como um esmolé lá dentro daquele negócio. E, enfim, e as pessoas que estão fora disso não sentem, né? Acho que deu uma travada aí no seu Insta. Acho que voltou agora. Não, alguém me ligou aqui, eu tive que... Aí apareceu o número da chamada e... isso acontece também. Ligação, desculpa. Mas, enfim, então, uma coisa que eu queria, né, para a gente, feita essa conjuntura, a gente passar por uma questão jurídica, né, para mostrar como o direito tem a ver com isso, né, eu queria que você falasse aí sobre a evolução desses direitos, né? Porque as pessoas acham que tem que ter um direito específico para essas opções, como se a nossa Constituição cidadã já não tivesse fundamentos, e fundamentos não são qualquer fundamento, é fundamento de garantia, né, em cláusula pétrea, né, que suporta isso tudo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, né, legislativa de suporte a esses direitos. Então, nossa Constituição é de 88, é de um momento em que esse debate sobre orientação sexual e identidade de gênero não era, na verdade, era inexistente, né? Não tem muito como florear isso, mas lá, logo do começo, você extrai dignidade humana, você extrai sociedade justa e solidária, justiça social, bem comum, vedação a preconceitos, né? O princípio da igualdade. Então, existe todo um arcabouço principiológico que tem que orientar, né, não só a produção legislativa, mas o nosso comportamento em geral e principalmente a nossa atuação, né, enquanto membros do Ministério Público, enquanto membros do Poder Judiciário, enquanto advogados. Né, não tem como dissociar isso desse arcabouço principiológico. Então, a gente está muito, muito bem servido disso. Ainda existe todos os tratados internacionais ao que o Brasil já aderiu. Né? Então, a gente falar em Convenção Interamericana de Direitos Humanos, né? Isso já existe, julgado da Corte, tratando expressamente sobre o direito à orientação sexual, e isso como sendo expressão de direitos à personalidade, da dignidade humana.
Então, a gente tem muito material constitucional, né? Material legislativo, infelizmente, a gente não tem, né? Porque existe aí um perfil muito conservador do Congresso, que reflete muito a posição da sociedade brasileira, né? Mas existem aí caminhos e bases normativas constitucionais para que as coisas se encaminhem de uma forma melhor, para que os mesmos direitos sejam garantidos, assim como as mesmas obrigações são impostas. Indubitavelmente. Eu estou até, só para pegar o gancho aqui, né? Ana Galgani, nossa querida colega, né? Atuação muito, muito boa, muito eficiente na defesa aí das pessoas com deficiência, etc. E Augusto colocar um ponto fundamental, né? Se uma opção, né? Na verdade, se o sujeito, além de tudo isso, né? De ter a sua ser uma mulher no corpo de um homem, por exemplo, e ainda ser deficiente, ter cor da pele diferente do padrão e ser pobre, né? Como é que uma pessoa dessa sobrevive na nossa sociedade? Então, isso aí é o cúmulo, né? É a base de uma pessoa que vai sofrer todos os preconceitos. E o Estado e essa instituição que foi criada para garantir esses direitos, que eu sou um admirador, que é o Ministério Público, tanto que, né, a gente saiu de delegado federal para juiz, e aí eu fiquei, né, engraçado é isso, eu ficava fazendo concurso para o Ministério Público e não passava. Aí vai falar, não, o concurso de juiz é mais difícil. Eu passei em 2 concursos para juiz, passei no de delegado e não conseguia passar no Ministério Público. Só passei quando tomei vergonha e fui estudar com afinco, né? Então, essa instituição que a gente está há muito tempo e que sempre foi um admirador, exatamente porque essa é a nossa missão, né? E eu acho interessante no Ministério Público é isso. Por exemplo, você está no lugar certo dentro do Ministério Público. Você está lá defendendo os direitos e direitos que você sofreu e sente na pele. Né? Eu estou no meu ambiente, que é uma coisa que eu gosto, quem me conhece sabe que eu me revolto com as agressões ao meu ambiente, e eu acabei me especializando nessa questão. Então a gente tem a opção, né, para quem é uma pessoa que veste a camisa, quem é uma pessoa que se importa, que quer fazer diferença, a gente tem a opção no Ministério Público de fazer, né, de tentar contribuir um pouco para essas mudanças positivamente. E nesse sentido, isso tudo é para dizer que você vem fazendo um trabalho fantástico, um trabalho fundamental, certo? Você está de parabéns aí por esse trabalho. Sou um grande fã da sua atuação no Ministério Público. E, aliás, viu, pessoal, né, Francisco ele não atua só na causa LGBT, não. Francisco é considerado um promotor extremamente competente e profissional em qualquer local que ele atue. Né? Um colega competentíssimo e que, na verdade, nos orgulha sempre, né, pela sua competência e seu exemplo. Então, não pensem que é só porque Francisco, né, tem, na verdade, essa bandeira, como eu tenho ambiental, que a gente atua só nisso. A gente atua em tudo, né, que se deve. E Francisco hoje está até atuando na comunicação do Ministério Público, né, Francisco? E atuando muito bem, diga-se de passagem. Então, nós temos várias bandeiras, e a bandeira principal do Ministério Público é que nós somos um e que nós estamos aqui para defender e melhorar a nossa sociedade. Né? E por isso que eu faço questão de convidar e trazer aqui para o MP Acadêmico os colegas que nos orgulham e mostram para todos o que é o Ministério Público e mostram que essa instituição ela é indispensável para a defesa de uma sociedade justa e igualitária. Mas, dando prosseguimento, Francisco... Desculpa eu te interromper, Sandro. Vai lá. Vai ser rapidinho. Primeiro, para agradecer, óbvio, né, as palavras. E eu também não podia deixar de falar sobre o que pontuou Ana Galgani. Né? A gente tem trocado muita figurinha, né?
e é uma colega que eu admiro bastante, que já me fez refletir muito em temáticas relacionadas à defesa das pessoas com deficiência, né? E a gente estava falando sobre isso recentemente, a questão da sexualidade das pessoas com deficiência, porque existem sim LGBTs com deficiência, né? Estava lendo muito recentemente um artigo, salvo engano, do El País, falando da dificuldade, porque a pessoa, principalmente com deficiência mental, ela é infantilizada, né? Os pais, a família em geral, nem concebe aquela pessoa exercendo livremente seus direitos sexuais, o que é garantido pela Convenção de Nova York e pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Pela Lei Brasileira de Inclusão. Então, essa pessoa LGBT, ela tem uma dificuldade maior ainda, né? Principalmente a convivência dela é muito restrita, muitas vezes, aquele núcleo familiar. E aí a internet veio surgir como uma válvula de escape, né? Então são pessoas que estão conseguindo discutir e debater, né, com outras pessoas também com deficiência na mesma condição a partir da internet, porque não tem esse acesso em casa. Então, como você falou, a pessoa se enquadra em uma minoria, em outra minoria, em outra minoria, que fica muito complicado para ter efetivamente a sua cidadania plena. E que aumenta a pressão em progressão geométrica, essa pressão, né, que eu falei besta, no meu caso de questão alcoólica, e aí quando vai para essas outras questões, né, que não são opções, como você bem colocou, essa pressão social ela aumenta muito, e a pressão social é complicadíssima. Né? Para quem não tem uma personalidade forte, para quem não tem um caráter bem delimitado, né, a pessoa não tem como não sentir os impactos dessa pressão. Todos sentem, efetivamente, mas para conseguir administrar isso é complicado. Voltando para a questão jurídica, Francisco, eu acho interessante essa discussão que está tendo agora, né? Essa questão de proibição, como diriam, de ideologia de gênero, né? Eu já começo perguntando para você, o que você acha dessa expressão, ideologia de gênero? Então, é algo que é reconhecidamente inexistente pela comunidade científica, né? Então, isso... a expressão ideologia de gênero, ela remonta ali ao início dos anos 80 e começou a aparecer em documentos religiosos mesmo, né? De segmentos mais conservadores da igreja, né? Eles refutam essa ideia de que o gênero seria uma construção social. Então, seria o mesmo que dizer, a mulher é mulher porque ela nasceu com aquele congenital feminino, né? Então, como se dissesse, não, uma mulher usa salto porque naturalmente isso deve acontecer. Isso é social. Né? Nada no corpo da mulher a diferencia para que ela vá usar um salto. Mas na nossa sociedade, as mulheres usam salto. Então, eles refutam a ideia de que gênero é uma construção social, associam, óbvio, tem toda a carga religiosa, né? E aí eu não vou discutir, não me cabe, né, discutir esses conceitos religiosos, mas é utilizado isso muito para essa expressão ideologia de gênero para impedir o debate. Né? Até você falando sobre isso, essa semana a gente noticiou, né, já que você já falou que eu estou na comunicação, a gente fez uma matéria, né? Jéssica, nossa jornalista, né, tá aí, a nossa fiel escudeira. A gente saudações fez essa a Jéssica. Isso, sobre um julgamento recente do Tribunal de Justiça que declarou a inconstitucionalidade de uma lei do município de Umbaúba, né, que proibia o debate sobre, e estava lá, ideologia de gênero, né? A própria lei definia o que seria a ideologia de gênero, proibindo o debate nas escolas da rede municipal. Então, a intenção não vamos falar sobre isso, e se a gente não fala sobre isso, ninguém vai virar gay ou lésbica ou transexual, né? Como se isso fosse possível. Né? Então, o contorno do termo ideologia de gênero é esse, né? É uma utilização, vou usar a palavra fundamentalista, né? Para impedir o debate e para negar direitos. Complicado. E é importante ressaltar, né, Francisco, que
até a gente colocou no nosso canal também, o canal acadêmico meu, dia 1º de maio, o resultado do ADPF, ajuizada pela Procuradoria-Geral da República, foi a 457, que exatamente estava proibindo que o município de Nova Gama, em Goiás, né, proibisse o que ele chamava de ideologia de gênero nas escolas municipais. Né? Então, embora num aspecto, digamos assim, meritório, o STF não entrou nessa questão, né? O STF resolveu pela questão da competência legislativa, que o município não teria essa competência, seria da LDO, certo? Mas, de qualquer forma, a gente vê que os julgados hoje, eles, né, entrando inclusive no mérito, eles estão tendentes a reconhecer uma situação fática real, que nós somos diferentes. E que essas diferenças elas podem ser tamanhas diversas. E que essas diferenças têm que ser respeitadas, obviamente. Né? Eu lembro que eu sou promotor titular da 2ª Distrital de Socorro e atuo junto à 4ª Vara Cível lá. E lá foi uma das primeiras varas de família e sucessões a reconhecer, por exemplo, a união estável entre pessoas do mesmo sexo aqui. Né? Hoje isso está muito mais tranquilo, união estável, sucessão, adoção, mudança do nome no registro, que era tranquilo. Lá também teve uma das primeiras mudanças do gênero no registro. Né? Mas isso aí, hoje deu uma melhorada, porque inclusive se pode fazer administrativamente, né? Pelo Conselho Nacional de Justiça. E, enfim, como é que está estruturado esse avanço jurisprudencial e legal hoje, na sua visão? Então, tá indo como eu falei, né? Nesse vazio legislativo, o Supremo foi chamado a agir, né? E aí eu sempre aproveito também para refutar essas teses de ativismo, né? Eu acho que o sistema ele tem uma previsão de funcionamento. Então, se a nossa Constituição prevê uma ação de inconstitucionalidade por omissão, ela prevê um mandado de injunção. Então, o caso de inércia legislativa já é considerado pelo próprio texto constitucional. E a mesma Constituição diz que a jurisdição vai ser inafastável. Então, né, violado um direito que seja por ação ou por omissão, cabe ao judiciário dirimir essa questão. Então, não dá para se falar em ativismo num caso de uma inércia de 30 anos, né, falando especificamente da proteção legislativa em matéria penal. Né? E é interessante isso, né? Você tocou nesse assunto, porque o entendimento do STF, que adotava lá o sistema português para ação direta de inconstitucionalidade por omissão e para o mandado de injunção, é que ele só servia para avisar o Poder Legislativo que ele estava embora, né? Isso, era Poder Legislativo, um processo inútil. Você está embora. Né? E agora, né? Depois de mais de 30 anos da Constituição, que não tem mais justificativa para essa mora, é importante ressaltar que o STF está evoluindo, né? Já está adotando posições concretistas, ora intermediárias, ora diretas, né? Ou seja, está avisando ao legislativo, num dado momento, legisle, senão a minha decisão vai valer para o caso concreto. Ou, minha decisão já vale. Quando vocês legislarem, vocês assumem a posição de vocês. Então, na verdade, até a evolução, né, da efetividade do Instituto, ele traz, não só para esse tema que nós estamos debatendo hoje, mas ele vai tentar melhorar um pouco essa crise de efetividade de normas constitucionais de eficácia limitada que dependem de regulamentação, né? Por exemplo, questão de direito de greve e outras coisas mais. Exatamente. Francisco, você tocou num assunto interessante. A gente está falando de STF, né? E recentemente houve aquele debate sobre a criminalização da homofobia. Né? O que você acha desse tema? Então, é engraçado porque até o julgamento ser concluído, né, e eu só tive acesso ao voto do ministro Celso de Mello depois que o julgamento foi concluído. Né? Eu ficava me permite um parêntese, né? Fazendo o contrário, né? Eu acabei não apresentando o currículo de Francisco, né? Porque Francisco não precisa de currículo, né? Mas Francisco foi analista judiciário e trabalhou no STF antes de atuar no Ministério Público de Sergipe.
né? Atuou lá com Eros Graus, inclusive, não é isso, Francisco? Isso. Né? Então, é alguém que já conhece, inclusive, de dentro o funcionamento do STF. Pois não, pode continuar, meu amigo. Isso, e do meu período no Supremo eu tive a sorte de trabalhar com processos originários. Eu trabalhava exatamente com ADIs, ADPFs, reclamações. Então foi uma experiência muito, muito boa para mim e me deu uma situada bacana no direito constitucional, né? Algo que Que eu bom. gosto bastante. Né? Então, voltando em relação a esse julgamento específico, obviamente, qualquer pessoa que já começou um pouquinho no direito penal vai surgir aquela dúvida, né? Como é isso, né? E o princípio da legalidade, né? Como é que fica, né, em relação a isso? Só uma lei pode criar um tipo penal, pode prever uma sanção penal. Então, como todo mundo, eu fiquei meio assim, né? Com esse negócio. Falei, vamos esperar julgar, reconhecendo, obviamente, a necessidade de alguma proteção jurídica em âmbito penal. Né? Não tem como a gente viver no país que mais mata LGBT no mundo e simplesmente não fazer nada. Né? Mas existia a preocupação em relação a isso. Tanto que o começo do voto do ministro Celso é todo para dizer que ali não vai se criar um tipo penal, que o Supremo não poderia fazer isso, é um voto muito extenso, por sinal, né? Como é peculiar dos julgamentos do Supremo e mais ainda do ministro Celso. Né? E aí ele constrói esse raciocínio a partir de um precedente anterior do Supremo que vai dizer que a raça humana é uma só. Então não tem como você definir o racismo unicamente a partir de critério biológico, fenotípico. Então existe aí a dimensão social do racismo. E aí precisa se pensar no seguinte, em grupo dominante, em grupo oprimido e um grupo que é oprimido por uma característica que ele tem e que é apontada como inferior pelo grupo dominante, que usa dessa característica para subjugar aquele grupo. Então aí vão ter diversas dimensões, né? E a questão do grupo, da população LGBT entrou aí. Então, aproveitando uma norma penal que já existia, uma sanção penal que já estava prevista, o Supremo, reconhecendo a amora do Legislativo, deu a interpretação para aqueles artigos, aqueles dispositivos legais que previam a sanção para o crime de racismo, que é a interpretação de que também os crimes motivados por LGBTfobia se enquadrariam ali no racismo. Então, a lei já existia, a pena já existia, só o comportamento, aquela conduta passou a ser abarcada a partir da conclusão do julgamento, né? Respeitando ali a questão da lei no tempo, me fugiu o nome, né? Mas a partir do julgamento, as condutas passariam a ser enquadradas ali. Ex nunc. Isso, a partir dali a gente teria esse enquadramento na norma penal. É a melhor opção? Eu não sei dizer se é a melhor opção, mas era a opção possível. Né? O Estado brasileiro não podia continuar naquela situação de mora, né? Sob pena até de sofrer uma condenação internacional, como foi o caso da Lei Maria da Penha, né? Que veio a partir de uma condenação internacional do país. Então, o judiciário, para marcar, né, essa posição de não omissão, de não conivência com a situação, foi por essa via. E aí, no nosso sistema constitucional, é constitucional o que o Supremo diz que é, né? Pela Constituição, o Supremo é o guardião da Constituição. Então, essa foi o caminho seguido. Né? É uma decisão muito bem fundamentada, né? É uma decisão coerente e é uma decisão que encontra amparo em precedente antigo da Corte. Então, a gente tem algo que está tranquilo. Até, obviamente, que o Poder Legislativo resolva cumprir a sua missão, a determinação que está na Constituição, porque o artigo 5º, lá o inciso 41, diz que a discriminação vai ser punida nos termos da lei, e ao fazer isso, ele impõe uma obrigação ao Legislativo. Quando o Legislativo cumprir essa missão, essa decisão, obviamente, vai perder efeito, porque vai ter a previsão legislativa específica. Mas até lá não dava para continuar como estava. Indubitavelmente, meu amigo. Uma outra questão também que é recente, né? É a questão da vedação de doação de sangue, exatamente em razão
né, do gênero da pessoa, né? Como é que isso está hoje? Então, o julgamento recente, né, existiam esses atos do Ministério da Saúde e da Anvisa que proibiam, na verdade não proibiam, mas diziam que homens gays, mulheres trans e suas parceiras, né, não poderiam doar sangue se tivessem tido relação sexual nos últimos 12 meses. Então, um homem gay que quisesse doar sangue teria que ficar 1 ano sem manter relação sexual. Né? Isso não é uma novidade brasileira, né? E isso tem um fundamento. Né? No boom da epidemia de HIV/AIDS, né? A detecção da presença do vírus nos organismos era muito demorada, né? Então, às vezes, logo no começo, o exame demorava 1 ano para acusar a sorologia. Então, muita gente foi infectada pelo HIV por transfusões de sangue. Então, historicamente, existe um fundamento para isso, porque o boom foi dentro da população homossexual. Mas hoje, em que os testes chegam a janela imunológica, a detecção chega a ocorrer em até 12 dias, né? E todo o material deve ser testado antes de ser disponibilizado para alguma doação, não faz sentido. Né? Presumia-se que os homossexuais e mulheres trans seriam um grupo de risco, quando o que tem que ser avaliado é o comportamento da pessoa. Uma pessoa homossexual pode estar numa relação monogâmica, estável há vários anos, se relacionar só com uma pessoa, e uma pessoa heterossexual pode sair constantemente com pessoas diferentes. Então, você não pode fazer essa distinção unicamente pela orientação sexual ou pela identidade de gênero. Tem que ser pelo comportamento da pessoa. E foi esse caminho que o Supremo acolheu recentemente e demorou um pouquinho para chegar nos hemocentros, mas já está valendo de verdade. Muito bem, meu amigo. Eu só vou abrir um parênteses aqui na live, né? A live agora ela está permitindo, né, que os colegas e os servidores possam fazer o registro, né, para fins de bancos de horas. Então, assim, eu vou ser bem simpático, como eu sou bem sempre. Não adianta vocês ficarem me mandando mensagem agora, certo? Qualquer dúvida aí com o Luan. O registro seria no início da live e no final da live. Eu não tenho como parar para responder vocês. Mas pode continuar aí, Francisco. Então, é isso. E principalmente no momento em que a gente passa por carência de plasma, né, nos bancos de sangue, a gente atravessa aí uma pandemia, pessoas em UTI, questão de acidentados. Então, assim, era muito sangue que era desperdiçado, né, jogado fora por puro preconceito. E veja, né, numa época que a gente está aí precisando de sangue, né? Hoje mesmo, né, o nosso procurador-geral, o Solidário, aí estava fazendo uma campanha para um advogado que está precisando aí no hospital de sangue, né? Então a gente que precisa sabe que nós não podemos dispensar, ainda mais por preconceito, pessoas que queiram e se disponham a ser solidárias, né? Então isso é um absurdo. E essa questão de, né, conquista de direitos nesses 51 anos, que você teria mais para agregar de direitos que estão sendo conquistados, de caminhos que ainda tem muita luta pela frente e por aí vai? Então, a gente acabou falando, né, passou por vários direitos que já foram conquistados, né? A gente falou da questão do casamento união estável, eu sempre gosto de falar que é resultado de um julgado que foi relatado pelo ministro Aires Brito, sergipano, né? Então, lá de 2011, o julgamento, um voto belíssimo. Então, quem tiver oportunidade, eu recomendo que leia, né? Que vai falar sobre amor, sobre bondade, né? Sobre direito, sobre igualdade. Né? Então, é de uma sensibilidade muito grande. A gente tá pendente de julgamento no Supremo um recurso extraordinário que trata sobre licença maternidade, né, para mães lésbicas. Né? Então, assim, a possibilidade da mãe que não gestou ter a licença maternidade. Né? E no caso específico, a mãe que gestou, ela é autônoma, então ela não está vinculada a nenhum regime, então ela não teria direito à licença, ela precisaria voltar a trabalhar,
né? O Tribunal de Justiça de São Paulo, em primeiro e em segundo grau, entenderam pela concessão do direito à licença maternidade para essa mãe, e aí tá no Supremo aguardando o julgamento, já com parecer da PGR, né? E com a ressalva de que a licença maternidade só poderia ser concedida para uma das mães, né? Caso a outra seja vinculada a algum regime, seja público ou privado, ela teria um afastamento equivalente à licença paternidade. Então, a gente tem isso aí no forno para sair do STF, que é um RE com repercussão geral já reconhecida. Reconhecida. É interessante isso. E o que mais, meu amigo? Então, eu vou aproveitar para falar um pouquinho da comissão. Estou vendo que o tempo está indo. Sim. Eu acho... Isso era exatamente o que eu estava deixando para o final, né? A cereja do bolo, né? Me fale, então, sobre essa comissão que trata, né, da questão LGBT lá no Ministério Público. Isso, a gente trata do I, do A, do mais também, mas o ato de criação, né, na época, ela instituiu a comissão LGBT no Ministério Público de Sergipe, é de 2018, né, na época do Dr. Rony, procurador-geral. Eu fiquei muito feliz com a criação da comissão em si. Né? Eu nem sabia que eu ia fazer parte da comissão, eu sempre conto a história. Eu nunca fui convidado para fazer parte da comissão. Eu recebi uma portaria me designando para a comissão. Né? E aí, na primeira reunião, com Berenice, colega Ricardo Sobral, salvo engano, o Gisele, que tá aí, também estava nessa. Na primeira reunião, eu virei coordenador, porque eu já cheguei lá com uma. Falei, eu estou na comissão, então beleza, então essa comissão vai ter que funcionar. Vai ter que funcionar, né? Eu cheguei com uma pauta imensa, eu até fiquei com medo de ter assustado os colegas depois. Aí, no final da primeira reunião, o Ricardo, que estava como coordenador, veio conversar comigo e perguntou o que eu achava de ficar como coordenador. Eu falei, beleza, vamos, né? Estou lá desde então, algo que me empolga, me apaixona, sem prejuízo das minhas atribuições normais, né? Na minha promotoria. E a gente tem feito esse trabalho, né? Hoje a comissão já é reconhecida, né? A comissão tem parcerias, eu vi aí muita gente já, pessoal do Projeto Remonta, né, que faz atendimento psicológico gratuito a baixo custo para pessoas LGBT aqui no estado. Né? Doutora Mônica Porto, vi por aí também, que é a presidente da comissão LGBTQI a mais da OAB. Então, a gente tem Mães pela Diversidade. Então, assim, são vários grupos que a gente está conseguindo fazer uma rede de atendimento, trabalhar em conjunto. Né? Agora, nesse momento de pandemia, aquele projeto, né, de iniciativa da colega Lilian, o Salvando Vidas, né, com os mercados, aquela parceria, a gente conseguiu destinar material, cesta básica, produtos de limpeza para esses parceiros, que, por sua vez, fizeram chegar na ponta para quem precisa, mulheres trans que trabalhavam na prostituição estavam sem poder trabalhar por conta do isolamento social. Então, a gente tem construído isso e tem conseguido ganhar a confiança da população, né, nos eventos, levar a diversidade para dentro do Ministério Público. Eu fico super feliz de ver aquele auditório lotado com homens e mulheres trans, tanto na audiência quanto lá em cima debatendo. Então, é muito bacana e eu fico sempre muito, muito feliz de poder ter começado esse trabalho com o apoio dos colegas e algo que vai ficar para sempre no Ministério Público, porque a sociedade já espera isso da gente, né? Então, nós seremos cobrados, né, por isso. E não só ter iniciado, mas ter dado efetividade também a isso tudo, né? Como eu disse no início, seu trabalho tem sido exemplar. Não somente nessa área, mas tem sido exemplar e tem que se falar isso mesmo, né? Porque, como você disse, se estabelece um padrão que ele deve ser seguido posteriormente. Então, a gente está aqui nos 5 minutos finais, né? Eu abro para lhe questionar se tem mais algum tema sobre isso que você queira enfatizar ou falar sobre. Eu acho que é muito importante a gente se informar, trabalhar a nossa homofobia internalizada, né? Então, assim, não adianta, todo mundo vai soltar aquele xingamento, né? É estrutural. Então, assim, não tem como a gente culpabilizar individualmente as pessoas, mas a gente pode fazer um esforço para mudar, fazer um esforço para pensar, fazer um esforço para dar uma oportunidade. Né? Eu falei pouco sobre isso, mas é muito triste a realidade da população trans hoje no Brasil, principalmente as mulheres trans. Né? Tem uma expectativa de vida de 35 anos. Né? 90% delas estão compulsoriamente na prostituição. São
dupla, triplamente marginalizadas, não têm acesso ao mercado de trabalho. Então a gente precisa trabalhar, a gente precisa pensar o que a gente vai fazer para resgatar essas pessoas. Porque não tem como a gente conviver com isso, a gente normalizar isso e deixar nossas concidadãs e nossos concidadãos trans viver uma realidade tão triste. Né? Então a gente precisa dar oportunidade, a gente precisa criar condições, capacitar, dar emprego para que as pessoas exerçam cidadania e tenham efetiva dignidade. Né? Então fica esse convite à reflexão. Vamos pesquisar, vamos se informar e vamos tentar deixar um pouquinho o preconceito de lado. Vamos enxergar pessoa, enxergar o semelhante e tentar levar uma sociedade melhor. E esse conselho que você dá é o mais interessante, né? Porque hoje, né, como você bem colocou, esse papel de conversar, de acabar com essa fobia, que nesse caso é uma homofobia, né? Ela tem que partir de uma análise de quem não é, de respeitar a opção do próximo e de se policiar. Orientação, né? Não orientação, tá vendo? Orientação e a própria, né, característica da pessoa mesmo. Então, o que acontece? A gente tem que se policiar, porque, como você bem colocou, de forma muito fundamentada, nós somos estruturados desde pequenininho para tratar isso como piada ou como se fosse uma ofensa muito grave. Então, todos nós temos que nos policiar. Eu estou até vendo gente aí que está perguntando demais, né? Mas no passado era quem mais fazia piadinha desse tipo. Né? Então, nós todos temos que deixar de ser hipócritas e passar a nos policiar. Né? E eu faço uma comparação, e minhas comparações são sempre pequenininhas, comparado com a gravidade do problema e do preconceito que se apresenta aqui, eu faço uma comparação com o ambiental. Né? Ambiental, antes da década de 90, ser ambientalista, ou seja, gostar do meio ambiente, era coisa de hippie, era coisa de gente radical. Né? Depois da Eco 92 e com a divulgação e o momento histórico pós-Segunda Grande Guerra, até chegar em 92 e posteriormente, quando o meio ambiente se tornou pop, é que as pessoas passaram a incorporar que nós somos partes do meio ambiente e começou a ter uma melhora substancial. Isso entrou nas escolas, né? Os filhos hoje corrigem a gente se a gente fizer algo ambientalmente incorreto. Então, eu pego esse exemplo. Né? Eu, quando era guri, eu caçava calango, eu caçava passarinho. Né? E hoje eu estou aqui como defensor do meio ambiente. Então, são mudanças de postura que a gente tem que se criticar muito, porque do mesmo jeito que é difícil resistir à pressão, é difícil a gente não entrar nesse mar e virar parte dele. Né? Então, a gente pode não, né, ser como o próximo, mas a gente tem que aprender a respeitar o próximo. Então, está aqui dizendo o Insta que faltam 20 segundos. Eu agradeço, Francisco, pela presença e lhe passo a palavra para os 15 segundos finais. Certo, eu vou só agradecer também. Eu preciso mandar beijo para a Bruna, para a Jocelaine, para a Helena, para a Carla, para a Jane. Eu vi um monte de gente passando aí. E a Bruna, não sei se você já trabalhou com ela, né? Luciana, né?